Estamos em mais um Em Foco Podcast. Queria agradecer aos internautas que estão ali prestigiando nossas entrevistas semanais, dando sugestões. E a gente está sempre pegando os nomes que vocês indicam para convidá-los a ser o entrevistado da semana. O Em Foco dessa semana, nós vamos entrevistar Dr. Hernani Luiz Garcia, manezinho aqui de Biguaçu, médico oftalmologista, natural da nossa cidade, realizou todo o ensino básico no município e durante todo o curso de medicina trabalhou com o pai, que tinha uma distribuidora de bebidas. Graduado em medicina pela UFSC, já prestou serviço militar como tenente médico e realizou residência médica em oftalmologia no Hospital Servidor Público de São Paulo. Possui especialização em córnea, catarata e cirurgia refrativa do Instituto Dr. Tadeu Civintal. É fundador e chefe de serviço de oftalmologia do Hospital Governador Celso Ramos, em Florianópolis, e membro da Sociedade Brasileira de Oftalmologia e da Sociedade Brasileira de Catarata e Cirurgia Regrativa. Junto com a doutora Cláudia Nascimento, fundou o Hospital de Olhos de Florianópolis, cuja inauguração foi em janeiro de 2011, fazem 13 anos. E de lá para cá, o espaço se tornou referência no estado. Atualmente, Hernani é diretor técnico do Hospital de Olhos de Florianópolis. Gostaria também de agradecer nossos patrocinadores, a Litoral Parafusos, Restaurante Empório e Bases e a Construtora Moinho. Como eu sempre falo, doutor Hernani, é um prazer imenso receber aqui gente da nossa cidade de Biguaçu, gente que tem que se espelhar, né? O senhor hoje é um médico consagrado, oftalmologista, especialização, o senhor vai ter a oportunidade de contar bastante sobre como o senhor estudou, como é que foi a sua vida. E é um prazer, eu gosto de fazer entrevistas com esses vitoriosos, até para trazer de exemplo para a juventude da nossa cidade, da grande Florianópolis, como é interessante seguir o caminho do estudo. Né? Eu vi o seu trabalho junto com o seu pai e o esforço que você teve, né? Primeiro para passar um curso de medicina na Federal de Santa Catarina e depois ir para São Paulo, se especializar e hoje tem uma clínica, tem um hospital dos olhos que é referência no estado. Então, eu gostaria, doutor Hernani, que você falasse um pouquinho para a gente como foi a sua infância aqui em Biguaçu e como iniciou seus estudos. A gente que agradece ter a oportunidade de estar junto aqui, né? No nosso berço, né? Que a gente cresceu, que a gente deu os primeiros passos, a gente foi alfabetizado. A gente ainda é do tempo que não existia jardim de infância, né? Naquela época a gente era alfabetizado na primeira série do primário. Então, cresci aqui, né, na Major Livramento com meus pais. Meu pai sempre mexendo com comércio de bebidas, sempre trabalhando firme. E a mãe também dentro da parte de ensino, né? Que deu aula há muito tempo por toda a região aqui. E o pai sempre disse: olha, meu filho, trabalha comigo, tanto para mim quanto para meus dois irmãos, trabalha comigo, tu vai ter o melhor estudo. E o pai me ensinou mesmo a pegar firme, a trabalhar. O pai sempre foi um trabalhador forte mesmo. O pai era assim, incansável. Isso ele passou para mim, para os filhos. E eu mesmo, o volume de pacientes que a gente tem, de cirurgias, é impressionante o número de horas de trabalho. Eu não canso mesmo, sabe? Eu começo, trabalho de 12 a 14 horas por dia, fruto do meu pai. Já a mãe disse, ao mesmo tempo, ela estimulava a gente a estudar, já que ela era professora. Educadora. Né? Educadora, deu aula em vários colégios daqui, né? José Basilício, no Maria da Glória, lá em Antônio Carlos, lá em Santa Catarina, ali também em Tijuquinhas. E a mãe estimulou isso, a mãe teve a luz de escolher um ótimo colégio pra gente, né? A gente já foi a primeira série até a quarta série aqui em Biguaçu, vários amigos que a gente fez, estão por José Basilício, Hernani. Comecei no José Basilício, no primeiro semestre, depois a gente foi para Maria da Glória. E alfabetizado pela tia Celina Lopes. Tia Celina. Me ensinou, né? Eu estudei com ela também, ela foi minha professora. Professora minha. E dali fui para a mãe que deu a luz de trazer um pouco mais, e ali levou. E fomos para Florianópolis. A gente começamos no colégio catarinense, colégio forte,
Na época, dos melhores ainda até hoje. Meus filhos estudam no Catarinense, um colégio que prepara muito para a competição, para a vida, para o vestibular. Mas sempre em Biguaçu, sempre trabalhando. O pai sempre, Rua Major Clemente, estrada de chão. Nunca me esqueço que na época do primário, dia que chovia, tinha que ir escapando das poças d'água, que se bobeava, o carro batia, sujava a gente todo, a gente estava todo sujo de lama. Então a gente tem muito orgulho disso, sabe? Muito orgulho mesmo, Décio, de toda essa história. Que bom, que bom. Doutor Hernani, e como é que era a relação com os estudos? Como é que teve a vontade de cursar medicina? Como é que começou essa iniciativa? Porque você trabalhou com bebidas, né? Trabalhava lá podia seguir administração, coisas desse tipo. Então, como é que foi essa relação com o curso de medicina? Então, eu acho assim, a mãe sempre estimulou muito, tanto a mãe quanto o pai. Naquela época, ter um filho médico era sempre um desejo, né? E a gente, como estava já num colégio bom, as minhas notas estavam indo bem, eu nunca tinha pego recuperação, como nunca peguei. Não era aquele aluno de 9, 10, mas era um aluno que não bobeava também. Era aquele de mediano para cima. Nunca peguei recuperação, nunca repeti um ano. Então a mãe sentiu que tinha potencial e foi estimulando para a área médica. Eu tive dúvida, no final a gente não fica muito... Para essa escolha, até hoje é difícil, eu vejo pelos nossos filhos, essa decisão para que área que a gente vai é difícil. Eu acredito que aí teve um pouco de influência da mãe, sim, que levou muito para essa área, e eu acho que iluminação divina, eu acredito muito nisso do lado de Deus mesmo que nos guia, né? E não só na medicina, como também na oftalmologia, porque como eu trabalhava com meu pai carregando pesado, eu não tinha conversa não, eu pegava peso, quantas eu botava uma caixa em cima da outra, eu botava duas. Eu sempre tinha aquela vontade de vencer, de superar, de mostrar garra. Eu quantas vezes botava uma, duas caixas. E isso era trabalho bruto para essas cirurgias finas que eu faço hoje, cirurgia de catarata, que exige uma precisão, uma firmeza na mão, e a gente como um trabalhador braçal, bruto mesmo como eu era, né? Então isso é iluminação divina. Porque eu me lembro bastante da empresa de bebidas do teu pai. Era muito forte, né? E que depois eu acho que veio a Ambev, meio que tirou muito, a concorrência ficou muito pesada, mas na época o teu pai era muito forte, tudo que era boteco aí ele colocava bebida, abastecia, né? Então foi anos e anos ali, o galpão do seu Najib, então a gente conhecia muito, me lembrando muito disso daí. Ficou muito conhecido, né? Porque era minha mãe na área da educação e o pai como comerciante, então, no interior de Antônio Carlos, governador Celso Ramos mesmo, a Mansão da Piedade, Costeira, então isso passou a se fazer parte mesmo da história ali, né? Sem dúvida. E o pai já veio com essa história do comércio, né? Que o pai era de Santa Catarina, plantava fumo lá, meu avô, quando veio para cá, tinha uma vendinha bem ali na subida do Morro da Boa Vista, na esquina ali, uma vendinha que vendia tudo aquilo, né? Feijão. Eu não me lembro dessa vendinha. Isso eu lembro muito pequeno, cara, vagamente. E o meu avô tinha e meu pai começou a carreira solo, com a carrocinha. Quando ele casou e tal, começou a carreira solo. Uma carrocinha, comprava cachaça lá em cima, engarrafava, vendia cachaça em garrafa, em litro. Olha só. Levava a mercadoria para a ponte, quando a mãe entrou em trabalho de parto, o pai estava levando a carrocinha cheia de hortaliça para entregar em Florianópolis. Veio uma comunicação que a mãe estava indo para o parto. Veio um carro com uma mudinha de roupa para o pai, alguém pegou o cavalo e a carroça, e o pai seguiu adiante com quem levou até a maternidade. Então o pai sempre teve esse lance comercial. Sim, né? sim. Um grande exemplo, né? Não, eu queria também mandar um abraço para o Clebinho, que estudou comigo, o irmão do doutor Hernani, tem minha idade, o Clebinho. E o Fabiano, que hoje é promotor, né? Já tem promotor. Está onde? Está em Florianópolis, Fabiano? Ele está em Florianópolis, já rodou o estado inteiro, promotor de justiça, hoje está responsável pelo GAECO Grande Florianópolis. Já está de volta aqui, né? Já está seguindo carreira, mas já em Florianópolis. Que bom, interessante. Eu nunca mais vi o Fabiano, nunca, faz tempo que eu não vejo o Fabiano. Clebinho, de vez em quando a gente se esbarra, Clebinho está sempre por aí. E os teus filhos têm quantos anos, Hernani? Tens quantos filhos? Então, tem o Arthur, 16 anos. 16 anos? 16 anos, está no segundo ano agora do Colégio Catarinense. Arthur tem
O Arthur tem um jeito muito voltado aos animais, ao campo, e gosta muito de cavalo, tem um lance com os cavalos, com a pecuária, e tem tudo, ele sempre falou e ainda persiste ir para o lado da pecuária, para a veterinária de grande porte. Que interessante. A Manuela tem 12 anos, está no colégio catarinense também, então são filhos pré-adolescente, adolescente já, saindo da adolescência, então uma fase de muita alegria, de muito vigor, então para a gente isso renova muito a gente também, né? Perfeito. Ser pai de adolescente. Antes nós entrávamos ali um pouquinho sobre falar um pouco do Hospital dos Olhos de Florianópolis. Aí você passou no vestibular em medicina na Universidade Federal e logo depois, que eu me lembro disso aí logo depois já fosse para São Paulo. Conta um pouquinho pra gente como é que foi o desafio até chegar em São Paulo. O desafio da medicina já foi o primeiro, né? Mesmo estando no colégio catarinense, mas na época era a única faculdade de medicina do estado de Santa Catarina. Sim, hoje em dia tem para passar ali realmente os melhores. Várias particulares, então só tinha uma. Lembro que na época era 18 candidatos por uma vaga. E isso era difícil, né? Mas eu foquei. Eu sempre fui muito focado na vida. Eu sou muito determinado. Quando eu crio um objetivo, eu me preparo para ele. E aquilo foi, cara. O último ano do terceiro ano eu fiz, foi graças ao pai que me ajudou muito. Tive aula particular de matemática, tive as aulas de reforço. Um dos principais professores. Então foi história com o professor Marco Aurélio Krieger, matemática com o professor Werner, história também com o professor Adalberto, o Edson Cebola na física. Não, o Cebola, eu me lembro. Então, Cebola. Fiz um preparo desse, eu foquei mesmo, estudava muito. Tinha na namorada, na época, até o namoro, a gente chegou a se afastar para focar. Eu ia lá para casa de praia, me tocava num barraquinho que o pai tinha lá na costeira da Armação. Ficava tranquilo lá. Estudando até de madrugada, cara. Espetáculo. Não tinha outra alternativa, né? Tinha dificuldade na redação, tinha muito medo na prova de redação. Mas consegui, graças a Deus, passei para a primeira turma. Março, então mal tive tempo. E no primeiro descansar. vestibular já, no primeiro. Porque eu me lembro, amigos meus na época de cursinho, amigo meu, 2, 3 vestibulares para poder passar em medicina. Graças a Deus, cara, trabalho. Foi emocionante. Foi Sim, isso. imagina. Aí fui, cara, aí foi um curso, a nossa faculdade nos prepara muito bem. E aí o primeiro ano, eu estava para residência, quando eu estava tentando as residências, o Exército me convocou. Como é que foi? Essa história do Exército, eu vi na sua biografia aqui, eu não sabia disso aí. Mas eu confesso, Décio, que eu fui contrariado, eu estava machucado, com o joelho machucado na época, com uma lesão de ligamento no futebol. Fui contrariado, cara, não queria, mas eles souberam na entrevista, eu estava com excesso contingente, já médico, aí entrei como tenente médico, mas não teve escapatória. Na entrevista eles souberam que eu ia fazer oftalmologia. E eles precisavam de alguém que tivesse uma noção de oftalmologia para o hospital de guarnição, ali na prainha. Olha só. Não teve jeito. Aí foi convocado. Atestado médico, cheguei mancando com muleta de apoio. Não teve jeito. Eu te confesso que foi um dos melhores anos da minha vida. Tá? Eu acho que as pessoas poderiam passar pelo Exército Brasileiro para ter noção do que é pátria. Que bacana. Do que é a bandeira do Brasil. Aí tá, mas aí já tinha se formado, então, claro. Fiquei aí de médico. Mas a gente passa lá 40 dias tendo noções das militares, né? O respeito à bandeira, a hora de respeitar a bandeira. Ali na prainha. O treinamento foi tudo 63 VI, ali no Estreito. No Estreito, tá. E isso foi muito importante para os princípios da gente. A gente não tem noção. A gente mistura essa parte política, a corrupção, com o nosso país. A gente mistura isso. A política, essa confusão toda, com a pátria, com a bandeira. Isso a gente não tem, só aprende no Exército. Entendeu? Então, aí pronto, fiquei contrariado um ano e fiquei estudando mais ainda, cara. E aí o que deu? Passei um dos melhores serviços de oftalmologia do país. Mas, você... São Paulo. Tinha passado uma prova para ir trabalhar? A residência tem uma prova, dificílimo. A oftalmologia é uma das mais difíceis do país para fazer residência médica. Não sabia, então tinha que fazer um outro vestibular, vamos dizer. Pior que vestibular. Pior que vestibular. Olha só que interessante. Porque tu faz a parte teórica, tu faz a parte que é a entrevista. Entendi. Aí que é a carta marcada. Eu passei no único serviço do Brasil que não tinha entrevista. Ou seja, só prova escrita. Então, num serviço que era referência em catarata, o Banco de Olhos de São Paulo estava lá. Então era um serviço que mais fazia transplante de córnea do país. Então, também nesse momento, iluminado por Deus.
Não tem dúvida disso. Então ele foi guiado. E aí cai nesse serviço, eu fico 3 anos lá, aí eu vim preparado para voltar para Florianópolis, sabe? Então foi muito importante. E é uma especialização em oftalmologia. Oftalmologia. O último ano só em cirurgia de catarata e de córnea. Explica um pouquinho para o nosso internauta o que seria o problema da catarata, os problemas dos olhos. O que as pessoas devem fazer para ver se está com problema nos olhos ou não? São muitos, né? A catarata é um dos principais hoje em dia, né? A catarata, eu faço há 35 anos que eu opero catarata e peguei toda essa evolução da cirurgia. O que é a catarata? O nosso olho é um sistema óptico, é como se fosse uma câmera. Tá? Ele capta a imagem. Ele tem 2 lentes. Uma lente está na frente, que é a córnea. É uma lente muito importante, a mais delicada. Está na frente da cor do nosso olho. É uma cúpula transparente. Atrás da íris, atrás da pupila, dentro do nosso olho tem outra lente, que é o cristalino. Cristalino. Todas as duas têm a finalidade de jogar a luz na retina, para fazer o foco e formar a imagem. E é mais atrás da retina. A retina está lá no fundo do olho. Lá no fundo. É o fundinho do globo ocular. Sim. E essa lente, esse cristalino, após os 60 anos, ele começa a pacificar, perder essa transparência. Isso é catarata. Entendeu? De uma forma progressiva, vai gerando uma nebulosidade, vai caindo a visão. Entre 60 e 70 anos é a grande maioria. E essa cirurgia foi evoluindo. Qual é essa cirurgia? A gente entra dentro do olho, abre esse cristalino, que ele é envolto por uma cápsula, abre, tira esse núcleo que está opaco, está fosco, que é uma massinha, que nem um grão de bico, mais ou menos. Tá? Eu tiro aquilo ali através de equipamentos, é uma cirurgia extremamente automatizada, tá? De alta tecnologia. Eu tiro aquilo ali e a gente coloca, injeta ali dentro uma lente, que é pré-selecionada, ela é preparada antes da cirurgia para corrigir o grau do doente. Mas é uma lente física ali? Fininha. Ela é dobrável, ela é meio elástica. Tu injeta ela ali, ela vai corrigir o grau do doente. Ele passa a não usar mais óculos. Além de ficar nítido a visão, passa a não usar mais óculos. Que interessante. E é uma cirurgia rápida? Cirurgia de 8 a 10 minutos, quando é tranquila, quando não tem nenhum elemento diferente, nada, não sendo um caso difícil. 8 a 10 minutos. Interessante. Então, a maioria das pessoas vai ter esse problema. Aos 70 anos não tem escapatória. Olha Todo só. mundo vai ter catarata. Que loucura. Por isso que a gente opera muito. As pessoas estão vivendo mais, né? Sim. Cada vez mais e aumentando cada vez mais. Interessante. E eu me lembro uma vez, eu não sei o que deu no problema nos meus olhos, que eu fiz alguma coisa, um tratamento contigo, alguma coisa. Faz muito tempo, doutor Hernani. Aí uma vez passasse por mim de carro e me desse, desce, de carro. Praticamente parou. Depois, nessa consulta, tu falasse que tinha visto alguma coisa no meu olho. Que coisa. É a prática, né? Isso. Já olhas ali, já vê o que tem. Exatamente. A gente chega em qualquer lugar, bem que olha o olho. Já vê o que tem no olho. Já vê que eu me lembro disso aí. Me chamou a atenção. Isso faz muito tempo. Eu não lembro o que era na época. Faz muito tempo mesmo. Muito tempo. Pô, mas, então ficou 3 anos em São Paulo. Aí voltou já um especialista em córnea. De catarata. E aí eu estava vendo sua biografia que você começou a trabalhar em clínicas, né? Isso. Legal também, interessante, porque eu não tinha tradição nenhuma na medicina. A oftalmologia é muito fechadinha, a medicina de uma maneira geral, né? Para tu entrar no local, tu tem que ter alguém que dá um apoio, senão tu não entra sozinho. E aí eu não tinha ninguém na área médica, na família. Não tinha tradição médica na família. Né? Então aí, o meu professor na faculdade, sabendo que eu estava num serviço que era uma referência no país, me convidou, o professor Augusto Adam Neto. Hernani, quer trabalhar comigo? Começa aqui, para começar a tua vida. Eu comecei com ele, nos horários que ele tinha livre do consultório, eu comecei a atender. No edifício Pórtico. Um pórtico, bem no centro assim. Sim, claro. E aí, Décio, graças a Deus, com toda essa amizade nossa, Biguaçu, um pai e a mãe conhecido, catarinense, a coisa começou a circular muito rápido. E em 6 meses, onde eu estava pequeno. Olha só. Aí, doutor Augusto, eu vou alugar uma salinha aqui em cima para mim. E vou começar sozinho agora. Em 6 meses que foram novos. E aí não parou mais. Qual pegou? No início dessa, como eu ia até tarde, eu trabalhava muito, não tinha funcionário que conseguisse ficar.
Minha mãe ficava comigo. Olha só. Eu morava aqui em Iguaçu no início. Eu voltei em 92, morei até final de 93. Morei uns 2 anos aqui. Eu ia e voltava. Eu tava começando a vida, né? Então não tinha... E sua mãe era secretária? E a mãe ficava comigo de tarde, cara. A mãe ia, ou alguém levava ela de ônibus e voltava comigo, 9, 10 da noite. Olha só. Aí eu dormia aqui, no outro dia ela ficava, eu ia cedo. Entendi. E a mãe ficou. Depois a coisa foi indo, foi aumentando, né? E quando é que começou a ideia? Porque eu estava falando da doutora Cristina, né? Cláudia. A Cláudia, desculpa, Cláudia Nascimento, né? Sim. A Cláudia Nascimento, e você se associou com ela para criar o Hospital dos Olhos. Isso. Aí vocês encontraram um terreno na Ciro Luz, que hoje é o hospital, lá tem 7 andares. Como é que foi isso aí? Como é que foi? Antes disso, Décio, eu fiquei de 92 a 97 lá no Pórtico. 95 Aí anos. Começou a ficar. Ficou alguém outra sala ao lado. E lá fazia cirurgia? Não, eu operava na Casa de Saúde de São Sebastião. Consultava ali e marcava lá. Parava lá. Entendi. Aí eu comecei, puxa, não tem nenhuma clínica com centro cirúrgico próprio. Isso aqui está caindo de maduro, uma capital do estado. Parei. Percebesse o nicho de mercado. Opa, parei. Eu vou montar a clínica e vou começar a montar uma equipe de trabalho. Onde eu achei lá na Alves de Brito a minha clínica, onde eu era uma clínica de cirurgia vascular, tinha um centro cirúrgico e um consultório. Aí eu consegui comprar, na época, todo mundo me ajudou, meu irmão, peguei dinheiro de um lado, do outro, emprestado, Caixa Econômica. Alves de Brito é perto da Bocaiúva ali, né? É? Sim. Terreno nobre, deve ter pagado muito caro ali. Na época, graças a Deus, foi um grande negócio da minha vida. Sim. E o senhor tinha uma casa ao lado, que era um cirurgião vascular. Aí eu queria vender as duas. Eu disse, não consigo, vou comprar só a clínica. Aí comecei a fazer a reforma, levantei mais um andar, aí eu fiz 4 consultórios, mantive o centro cirúrgico, e aí a coisa ficou maior. Aí eu comecei a montar uma equipe. Tá? Já começando a fazer sub-áreas, onde veio a doutora Cláudia, especialista em retina e vítreo, de São Paulo, na mesma formação que eu tive. Também veio o doutor Ricardo Troiano, que fazia parte da Unicamp, Campinas. Depois veio a doutora Amara, também da Unifesp São Paulo. A base da equipe é de São Paulo. Tá? Aí começamos a aumentar. Ali já virou uns 5, 6. Foi indo. Daqui a pouco já tinha uns 15. Tudo trabalhando ali. Começou a ficar pequeno a clínica. Eu comecei a alugar sala ao lado. Disse, opa, peraí. Casas ao lado. Deu uma casinha. Disse, peraí, esse negócio está... Vamos dar um salto a mais. Aí sempre fui meio ousado, sabe? Sim. Sempre até pela experiência empreendedora que você teve com seu pai, claro. Meu pai. Entendi. Interessante, né? Aí, para aí. Aí onde eu chamei a Cláudia. Cláudia, vamos montar um hospital. Florianópolis, capital do estado, não tem um hospital de olhos. Não pode. Para aí. Vamos. Hernando, tu és louco, Hernando? Tu és louco? Minha ex-mulher na época, Hernando, tu é um maluco. Tu vais te incomodar. Colega médico, eu nunca me esqueço de um colega conhecido, bem conhecido na cidade, passando na calçada, pegou pelo braço. Disse, Hernani, eu falar que estás querendo montar um hospital em Florianópolis. Tu é um louco, Hernani. Mas te quebrar. Não dá isso, não dá. É uma cidade pequena. Assim, como, fulano? Calma, para aí. Claro que dá. As pessoas estão tudo saindo daqui. Para ir para Joinville? Não ir para Joinville, para Criciúma, Porto Alegre, Curitiba. Alguma coisa errada tem. É que não teve estrutura. Vamos ficar alugando casa e fazendo uma reforminha? Não. Convenci a Cláudia. E agora? Tem calma dele para matar um hospital? Imagina. Mesmo. Aí onde foi uma parte a gente tinha já uma reserva, né? Compramos o terreno, um terreno baldio, mas já tinha um projeto no terreno. E um projeto já bom, um prédio bom. Aí vamos buscar. Eu fui na UBRDE, consegui um apoio com uma taxa muito boa de apoio e fomos firmes. Aí levantamos o hospital, que hoje já está pequeno. Olha só, já está pequeno. Compramos o terreno da frente, já estamos planejando a Torre 2 na frente. Olha só, não sabia isso aí, da Torre 2. Na frente tem aquela casinha velhinha ali. Sim. Já estamos projetando a Torre 2, sem falar nas unidades satélites que a gente abriu, que são várias aí, né? E o Sul foi a primeira. Perfeito. E são 13 anos. São 13 anos de sucesso. Eu estava vendo os números ali. Pode falar um pouquinho dos números. Depois eu quero perguntar um pouquinho sobre as prevenções assim, dos olhos. Mas fala um pouquinho dos números do Hospital de Olhos de Florianópolis. Vocês hoje são 30 oftalmologistas contratados.
Então, uma série de cirurgias feitas nesses 13 anos. Então, conta um pouquinho, Nani, desse sucesso. Então, a gente tem hoje, nós estamos com quase 50 oftalmologistas. Quase 50? Quase 50, tá? Entre médicos que trabalham, que E eu me operam. lembro, eu estive até quero agradecer, eu estive lá no evento sobre os 13 anos do hospital, e lá a doutora Cláudia Nascimento, ela falou sobre o cuidado que vocês têm em contratar a pessoa. A seleção é rígida para operar, até por causa do nome. Então hoje vocês têm pessoas de alto gabarito ali. Funciona, primeiro vai o currículo do colega médico. A gente tem uma reunião sempre, na segunda-feira à tarde, a partir das 17 horas, são reuniões administrativas, reuniões estratégicas, financeiras, administrativas, e onde ali os currículos também passam. É uma parte que discute o corpo clínico. E aí a gente analisa o currículo, a necessidade, e mesmo assim aprovado, passa pela gente para a gente observar, ficar do lado da cirurgia, para ver se o colega dominou bem o aparelho, tal, e depois vai embora, né? E hoje a gente tem um corpo clínico muito qualificado, né? Hoje a gente não precisa sair de Florianópolis para resolver o problema oftalmológico. Ali a gente tem os profissionais de todas as sub-áreas do olho. E o volume de cirurgia é crescente, né? A gente chega a fazer 4 a 5 mil cirurgias por ano? Por ano, Meu Deus. Então a gente... Então, tem dia que tu opera quantas pessoas, né? Eu tenho uma média. A média de catarata minha na quarta-feira é de 25 a 30 cataratas que eu faço. Que loucura! É gente. Então, isso porque pela praticidade, a gente tem 3 salas de cirurgia, então gira, né? Então tu tá operando um paciente, já tem 2 anestesiados, 3 anestesiados. Como são cirurgias rápidas, gira muito rápido. Por isso que tu marca-se 4 cataratas por hora. Né? Então a demanda existe. Imagina naquela época que falaram para ti que não ia, que loucura. Então, a demanda tem. Graças a Deus a gente acertou nisso e tem que sempre continuar, né, assim, investindo em tecnologia. Isso me chamou a atenção também. Vocês sempre estão indo nessas feiras na Europa ou nos Estados Unidos, pegando a melhor tecnologia para poder operar. Exatamente. Cláudia está todo ano, ela vai 2 eventos muito fortes nos Estados Unidos por ano. A Cláudia é casada com um americano. A Cláudia é americano, o Lee, e que também é muito envolvido, participa mais na parte mais com ela, dá os conselhos e tal. Mas a Cláudia está são 2 congressos importantes que ela vai, um que é só de pesquisa, de inovações, que vai vir pela frente de tecnologia, de colírios, de medicações, de cirurgias, e o outro é um encontro da Academia Americana de Oftalmologia. Na Europa também a gente sempre tem um congresso europeu que roda, esse ano vai ser em Barcelona, onde ele acontece, eu vou mais na parte de catarata e de córnea, que a gente chama de Congresso Europeu de Cirurgia Refrativa e Catarata. A Cláudia já vai mais no americano e de retina e vítreo, que é a área dela, né? Então vocês dominam realmente tudo que tem problema ali no olho. Estrabismo, plástico, ocular. Hoje tem como dizer um país que está muito avançado na questão... O Brasil é muito respeitado. É? O Brasil o cirurgião brasileiro é muito respeitado. Vem paciente de fora operar no Brasil. Em São Paulo, o pessoal da Europa vem, porque os americanos eles são muito cautelosos com o medo do processo. O americano tem um medo, o americano fala pouco com o paciente. Ele tem medo de falar. O paciente pode processá-lo por uma coisa que de repente ele falou e não aconteceu. Olha só. Então isso traz historicamente um relacionamento médico-paciente muito frio, onde eles vê no Brasil um médico mais que explica mais, que fala mais, e a habilidade cirúrgica do brasileiro é muito forte, sabe? É uma referência mundial. Além disso, o mercado a população do Brasil não é. São Paulo é uma cidade gigante, Guarulhos encostado ali. Então, e como o Brasil é um país em crescimento, esses grandes laboratórios visualizam sempre o Brasil como um grande potencial. Ele está entre os 5 países de mercado de interesse para a farmácia, para os laboratórios de oftalmologia. Entendi. E hoje o Hospital dos Olhos vocês têm 4 unidades, né? Além do hospital da sede ali de 7 andares, né? Ali tem a Biguaçu, que agora a gente está aumentando o Biguaçu com a sede nova, né? Sim. Temos Inglês, uma sede boa com 3 salas. O inglês é muito grande. O inglês tem 110, 120 mil habitantes.
É uma cidade. É uma cidade. É uma cidade. Nós montamos uma unidade lá, tem uma no Campeche, que é pequena, um consultório, tem uma na SC401. E agora planejam fazer mais uma torre em frente à atual torre. O nosso projeto agora, estamos pensando nisso. E assim, conta alguma coisa assim, algum paciente, vocês também, quando tem algum caso assim de emergência, como é que funciona? O que já pegasse de pepino para consertar, para operar? Conta alguma coisa pra gente, nosso internauta. Tem história? Gostaria de ilustrar, contar algum exemplo? O trauma ocular sempre é um trauma muito assim, agressivo, né? Então, o que mais acontece? Que a pessoa bate com o olho? Bate no olho. As pessoas às vezes não. O esmerilho, muito comum. O esmerilho, sim. Como o esmerilho, o pessoal vai lá, vai passar um pouquinho lá e não bota o óculos. E é tiro e queda. Pimba, já vai no olho, na córnea. O último foi um caso muito traumático que eu peguei de Lages, o cara. É uma militar, uma policial, estava em treinamento em Lages e na base de tiro, acabou a sessão dela e ela estava uns 20 metros com as amigas, com o pessoal do tiro e o pessoal lá atirando. De repente ela sentiu uma dor, algo esquisito, que começou a sangrar do tiro do lado, resbalou um pedaço de chumbo com aquecimento, voltou e penetrou no olho dela, explodiu o olho dela. Meu Deus! Chegou em Lages, os colegas já não conseguiram encarar o caso, e aí chegou aqui com a pessoa da polícia trazendo, a gente abraçou o caso, foi um caso difícil, porque tinha uma ruptura total, particularmente retina, foi uma cirurgia que demorou umas 5 horas. Meu Deus! Nossas cirurgias são rápidas, a minha parte é transplante 40 minutos, que demora, catarata 10 minutos, da Cláudia 2 horas, 3 horas, são cirurgias de retina. Mas eu tive que entrar, preparar toda a estrutura, abrir a córnea, para a Cláudia ir lá atrás, pegar o corpo estranho metálico, aí viu retina, estava tudo estourado, para reconstruir esse olho. Foi um caso assustador. E conseguiu reconstruir o olho? Um susto de tudo, trauma, com moto. Então realmente são casos assustadores. E aí a emergência nossa recebe, dependendo da gravidade, vai chamar o determinado cirurgião. Entendi, né? Entendi. Nossa emergência fica das 8 até as 21. E o que a pessoa tem que fazer para cuidar? Você falou ali que dos 70 anos não tem jeito, vai todo mundo ter problema de catarata e tal. O que a pessoa pode fazer para cuidar da saúde dos olhos? Prevenção. A catarata não tem o que fazer, vai acontecer, mas hoje ela vem e a pessoa, eu digo que a catarata vem para ajudar o paciente, porque a cirurgia da catarata melhora a vida da pessoa, sabe? Ela passa a enxergar assim, a pessoa com 60 anos não chega nada para perto sem um óculos, ela passa a enxergar sem óculos. A qualidade de visão chega a ficar superior à que ela tinha antes, com essas modernas lentes intraoculares. Então essa não tem saída. Agora, tem coisas que são importantes. O glaucoma, você tem que medir a pressão do olho. Se tem uma história familiar de glaucoma, cara, o glaucoma leva a cegueira irreversível. É uma pressão. A pressão do olho que vai matando o nervo óptico. Então, tu tem que medir essa pressão do olho. O que a gente sente? Dura que não sente nada. Se sentisse, vai lá buscar quanto sente o glaucoma, tu já está com visão tubular. Ele foi tirando a visão da periferia para o centro, está vendo tubular. E não tem mais volta. Então, uma pessoa acima de 40 anos tem que medir a pressão do olho. Então tem que ir no oftalmologista verificar. Medir a pressão do olho. Não é só na ótica lá fazer um óculos, que muitas vezes o optometrista, então lá faz o óculos, acha que o óculos é que vai devolver. Nem sempre o motivo da queda de visão é o óculos, né? E a consulta é uma oportunidade do profissional médico identificar o problema. Então a queda de visão, buscando o médico, ali tu pode pegar alguma coisa. Glaucoma, inflamações na retina, lesões na córnea, tem inúmeros processos que a gente consegue tratar, né, evitando a cegueira. Antes de nós chegarmos outro empreendedorismo seu, que é a questão do vinho, a gente vai conversar um pouquinho, mas só para nós finalizarmos a questão do Hospital dos Olhos, também tem muitos serviços que vocês fazem comunitários. Pode relatar alguns, citar alguns, doutor Irani? Tanto eu quanto Cláudia, a gente tem essa pegada muito também social, né? E eu sou muito de tentar retribuir aqui o que a gente recebeu, né?
Então, toda essa história, essa iluminação divina, conseguir chegar numa ótima faculdade, num excelente serviço de residência, conseguir escolher uma especialidade que é rentável, que nos traz um retorno financeiro, uma especialidade de retorno imediato. Então, as coisas dando certo e quanta gente precisando, né? Cegas, sempre sem chance de ir no oftalmologista, sem enxergar. Chegam às vezes pacientes tadinho que eu vejo lá que mal tem dinheiro para comprar um sabonete, a gente vê que está lá, sabe? Complicado. E chega essa pessoa sem enxergar, sendo alguém trazendo pelo braço, uma catarata total, que a gente vê que se operar vai voltar a enxergar, sabe? Eu já tive pacientes que operaram, senhoras, que não conheciam o netinho. Olha só. Não conhecia, só pela voz. Alguns que eu operei que não me conheciam. Quando eu indiquei a cirurgia, só ouviram a minha voz. Depois, quando tirou o curativo, que me viram. Sabe? Então, são coisas que são... E uma boa parte dessas pessoas não tem condições. Então, o serviço de residência que a gente coordena no Hospital Servidor já é um serviço que eu me dedico à parte de ensino e ao lado público, né? Ali, toda segunda e terça à tarde eu estou em formação do residente, eles ficam 3 anos comigo, né? Com a gente, com toda a nossa equipe médica e ajudando gente do estado todo, né? São Miguel do Oeste, Chapecó, ali que o interior não tem SUS. Tá? E nessa pegada a gente tem 2 projetos bem interessantes com o Instituto Guga Kirten. A dona Alice nos sensibilizou, o Guga e tal. A gente começou a dar assistência médica para todas as crianças do Instituto. Então, eles passando lá, eles passam pela gente, a gente faz um exame, uma triagem, e se eles têm probleminha de visão, eles ganham óculos. Tá? Conseguimos uma ótica que faz isso, a Óticas Carol, e o pessoal da Repro, através da Essilor, doa a lente. Então ele ganha a consulta, o óculos e a lente. Né? Esse projeto vingou, é anual. E tem um projeto que a gente criou em Campo Belo do Sul, que é a cidade onde eu tenho um empreendimento rural, que é extremamente carente, lá sim é carente. Menor IDH do estado, lá é pobreza. Lá as pessoas se conformam com a cegueira. Acham que não vão ter tratamento. Tá? Então, Campo Belo do Sul, Cerro Negro, São José do Cerrito, Capão Alto, isso aí é uma área muito esquecida. A área extremamente produtiva, forte em grãos, reflorestamento, pecuária. E as pessoas estão lá, fumando um palheirinho, lá no fogãozinho a lenha. Começamos a fazer, eu levo os residentes, nós fizemos mutirões de atendimento. Montamos o consultório, a gente doou do Hospital de Olhos, nós doamos uma parte, o senador Espírito deu a mim, doou outra parte. A gente faz uma triagem, atendemos uma média de 60 pacientes cada vez que a gente vai lá. Dali sai glaucoma, sai catarata, e somos doentes cirúrgicos. A gente traz para o Hospital Celso Ramos e opera aqui. Eu opero aqui, interessante. Tá? Então, vamos começar também isso agora em São José do Cerrito. Tá? Então, isso é uma coisa que me agrada muito mesmo. Vou continuar cada vez fazendo mais isso, Décio. Perfeito. E o que está faltando para ter um hospital de emergência? Eu vi vocês falando naquele dia da apresentação dos 13 anos. Falta pouco. Mas isso Esse ano sai. A gente começou a fazer um 24 horas, mas o custo ficou muito alto, sabe? Sim, imagino. Ficou mantendo, porque não aparece muita gente. E não se faz parceria público-privada? O governo não entra? Hoje em dia, antigamente se tinha. Isso, quando tinha a fundação lá no Celso Ramos, podia fazer isso. Hoje não pode. O governo não deveria ajudar mais? Não né? pode. Então a gente vai criar no Hospital de Olhos, no ROF, vamos criar esse ano, já estamos começando a estruturar. Perfeito. Fazer o 24 horas, tá? Perfeito. Doutor Leandro, agora vamos falar um pouquinho sobre essa... Eu acho que era um hobby que virou um negócio, né? Na questão do vinho. Faz quanto tempo estás produzindo vinho? O projeto do campo sempre esteve comigo. Isso é herança do meu avô, né? Lá vou ali mesmo, da Major Livramento, tinha um pasto ali atrás, tinha uma vaquinha de leite, eu ia lá, eu vou tirar leite, tirava todo dia leite de manhã, aquilo, gostava sempre daqui, fui criado ali pequenininho. Depois o meu tio Alvim também, falecido tio Alvim, irmão da minha mãe, que mexia com, engordava gado, entregia aço na área da minha mãe ali. Então sempre gostei disso, sempre gostei de cavalo, cara. E o negócio do campo sempre me atraiu. Coincidiu também de eu estando em São Paulo, na residência médica, os meus colegas de turma da residência mexiam com atividade rural.
com fazenda, com pecuária. E eu já voltei de São Paulo, já na minha cabeça, assim, a hora que sobrasse um dinheirinho, que já tivesse uma clínica bem estruturada, com centro cirúrgico próprio, eu ia começar a investir em campo, em fazenda. Isso foi no ano de 99, 2000, onde eu comecei a me estruturar, já estava já 3, 4 anos com a clínica lá na Alves de Brito. Aí eu fui subindo 282. Quase comprei a primeira propriedade em Bom Retiro. E aí um corretor descobriu que eu estava procurando tal, e quase comprei em São Joaquim. Mas aí esse corretor me disse, tem uma fazenda excelente em Campo Belo do Sul, o preço está muito bom. Ela está lá meio que abandonada, terra boa, já tem pecuária dentro dela. O acesso é muito ruim, mas está muito bom o preço. Aí tá bom, vamos lá ver. Na época eu nem sabia o que era Campo Belo do Sul. Nós fomos até Lages, de Lages para frente a 282 não existia. Era de chão. Tinha um hiato ali. Tá? A 282 até Campos Novos não existia. Aí eu nunca me esqueço, a primeira vez estava poeira tal, a segunda vez eu levei o pai. E já tinha uma lama, tinha um dia de chuva, cara. A caminhonete patinava. Até chegar lá, o pai se assustou. O pai chegou e disse, meu filho, o que estás fazendo aqui? Tu é um louco? O que estás fazendo aqui, né? Tem outra coisa para te comprar lá embaixo, vai lá, acha outra coisa. Depois eu levei a minha ex-mulher também, quando ela chegou, ela estava de pé para cima no painel do carro. Dia de chuva também, cara. Ela assim, nem vou descer, né? Tu é um louco. Nem vou descer, tá louco. Mas eu insisti, eu comecei a visualizar o local. Eu acho que terra é oportunidade. Tu não pode comprar terra, já está toda bonitinha, preparada. Tu tens que comprar ela abandonada. Se tu visualizar potencial nela, e eu visualizei, eu imaginei, essa 282 não tem como não existir. Ela vai existir. E quando ela existir, eu já vou ficar só com 15 km de chão. Eu tinha 40 km de chão. Caramba! Vou ficar com 15. Tá? E a terra me chamou a atenção quando eu cheguei lá. Era uma terra vermelha, a mesma terra do interior de São Paulo, a terra roxa, que o nosso estado da 116 para cima já começa a ficar uma terra muito fértil. Eu vi soja em fazenda ao lado. Opa, isso aqui é versátil, não é só pecuária. Aí eu comecei a visualizar o negócio, o preço muito atraente, foi um dos grandes negócios da minha vida. E aí eu comecei, fui comprando terras ao lado, hoje são 3 núcleos, sendo que na principal, depois entrou a história do Vieiro. E como é que foi? Como é que foi? Tá, mas hoje tu produz vinho, o que mais tu produz nas terras? Pecuária, né? Pecuária. Tem muito gado? Tem. Hoje já estamos mexendo com raça definida, mexendo com genética, com embriões, com inseminação. Não sabia que disse que era só o vinho, né? Então não. Também tem pecuária. Pecuária, a base, toda a estrutura é a pecuária, tem um pouco de ovelha, tem cavalos. Tu engorda, vende? Como é que tu... A gente hoje produz terneiros, são matrizes, a gente produz terneiros. Os terneiros a gente vende nas feiras. As terneiras que tem um padrão Hereford, que é a raça que a gente cria, padrão Brahma, ficam pra gente. Esse é o gado geral. Mas aí isso aí vai para... Essas terneirinhas a gente prepara para virar matriz. Tem um projeto chegar ao número X de matrizes que a gente tem um planejamento na pecuária. As vacas que estão vazias, elas vão para descarte. A gente engorda, vende para frigorífico. Os touros, agora a gente começamos com animais puros também, para vender touros e vacas novilhas puras. Então está caminhando. Então o forte é frigorífico, tem várias... Pecuária que... E o vinho entrou porque assim, quando eu comecei, eu vi que era uma pecuária muito extensiva, como a região serrana é muito extensiva. Aí eu pensei, poxa, eu não vou fazer a mesma coisa que esse pessoal está fazendo. Eu vou fazer um negócio diferente. Claro, não é um dos segredos da vida, tu tens que fazer diferente. Não pode fazer a mesma coisa. Tens que melhorar o processo. Né? Então, o que eu visualizei, cara? Poxa, vou trazer a Universidade Federal para perto de mim. Nossa Universidade Federal, numa ilha, eles devem estar precisando de fazenda para agronomia. Sem dúvida. Entendeu? Dúvida. Olha só. Aí eu tinha um professor, na época coincidiu, o professor Mário Vincenzi, doutor em forrageira, em melhoramento de campo nativo. Aí eu tinha operado a esposa dele recentemente e tal, e professor Mário, me ajuda, consegue um aluno seu aí para fazer
para começar a me dar orientação. Aí começamos, cara, criamos um vínculo com a agronomia da Federal. E passamos a ir lá, guia de campo, para os alunos conhecer o que a gente vai fazendo. Começou a fazer manejo rotacional do gado, não deixar extensivo, preparar piquetes, preparar o piquete para o gado rodar. É o sistema Voisin, que veio da França, mas que é muito feito no mundo inteiro, né? Então, especializasse nisso aí também. Foquei na pecuária. Que loucura. Lembrando que o meu primeiro vestibular que eu passei foi para veterinária. Naquele ano eu fiz para veterinária e para medicina. Ah, não sabia. Passei no CAV lá em Lages. Em Lages, assim, que é muito bom o curso lá, né? Bom, o Arthur, meu menino, está pensando em fazer lá. Está direcionado para lá. Eu achei o Guto aqui de Biguaçu. O Guto se formou lá. O Guto se formou lá, E aí, nesses dias de campo, cara, os alunos lá, um professor disse, pô, Renan, isso aqui, esse clima alto, altitude, sol, clima seco, lá nós somos 950 metros, 1000 metros de altitude. Tem tudo para dar um grande vinho. Ah. Aí, pô, como isso, professor? Como é que eu vou saber isso? Cara, vou te trazer a pessoa. Aí trouxe o professor Aparecido, doutorado em Bordeaux, o chefe da cadeira de fruticultura da nossa federal, da agronomia. E aí começou o processo. Fizemos um experimento inicial, 0,2 hectares. E hoje produz vinho. Merlot, Cabernet na época, Merlot, Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, Malbec e Sauvignon Blanc. São marcas, são 5 variedades. 5 variedades. Viníferas, todas francesas. Aí começou o projeto. E aí, tá, você produz quanto? Vende isso aí para quem? Principais restaurantes de Florianópolis, né? Já tem Abreu Garcia, está bem posicionada, graças a Deus. Olha só. Seguimos a mesma linha, um esquema francês, a Universidade Federal presente. E qual é a marca? Qual é a marca do vinho? Abreu Garcia. Abreu Garcia. O único que foge de Abreu Garcia tem o Ami, que é um Sauvignon Blanc, que é um vinhedo nosso de lá. Um outro aqui, de um amigo nosso aqui de Rancho Queimado, da família Gomes, do Eduardo Gomes, do Grupo Porto Belo. A gente faz uma assemblagem, um corte de regiões diferentes. E o Manuela agora, que é um chamado feito em homenagem à minha filha. Todos os outros vinhos nossos têm Abreu Garcia com a variedade, né? Então tem o Cabernet Merlot, tem o Pinot Noir. E já participasse de feiras de... Várias. O vinho já foi premiado? Todo ano, é só olhar no nosso site. E como é que é avaliado? Assim, como é que vocês ganharam? As feiras a gente manda, está evoluindo muito. Eu tive a felicidade de pegar um pessoal muito bem preparado. Eu estive lá em Bordeaux visitando o maior instituto de enologia do mundo, que é em Bordeaux. Toda a nossa base foi lá, doutorado em Bordeaux. Professor Aparecido, Jean-Pierre Rosier, as mudas do Murilo Regina, que vem do sul de Minas, também vieram. Então, a estrutura da vinícola é muito forte. Bordeaux é na França, foi na França. Lá as mudas. As mudas. Nós temos toda a produção. O vinho sai pronto para o mercado lá da vinícola. Aí você vende para restaurantes, supermercados? Tem frente de venda, né? Então a gente tem para distribuidores, tem o consumidor final, que vem na vinícola, na loja aqui no centro, na minha antiga clínica, na Alves de Brito. Hoje é a loja da vinícola, né? É um espetáculo. O centro administrativo tem também um espaço gourmet, tá? Que é ali na Alves de Brito. E aí vende para principais restaurantes da cidade. A gente já está no próprio Alisson Miller, tem nossos vinhos, que é um grande parceiro, nosso Alisson, né? Que está muito bem. De Biguaçu. Tem que trazer aqui também. O Alisson é um grande nome. O Alisson ele é especialista em vinho, eu já vi. O Alisson é um dos chefes de cozinha hoje mais respeitados, tá certo? Tá entre os 3 mais respeitados da grande Florianópolis. Olha só, é bom ter saber, eu tenho que conversar com ele. É um bom nome. Eu morei ali na final da Tenente Silveira, eu ia muito no Alisson Hambúrguer dele, ali na Itoché, né? Ele tem 2 tops, né? Ele tem o Artusi, que é talvez a melhor gastronomia da cidade hoje. Tem o Rosso. Rosso lá na Sambaqui, aquela região, né? Sim. Então, e tem o do lado agora, El Senhor, que é um sono grelhado, do lado do Artusi. Só com grelhado, muito interessante também. Eu morava ali pertinho e fazia um lanche, aquele lanche dele é muito bom ali. Um burgão bonito, alto, é isso aí. Que bom, boa dica para mim conversar com o Alisson. Não, então, se fizesse de um lugar lá em Campo Belo do Sul, um lugar de 40 quilômetros sem asfalto, de estrada de chão, fizesse hoje um negócio rentável, tanto com a pecuária agora como o vinho. E como é que consegue conciliar, Hernani? O teu trabalho, né? Tem dias aí que tu fica aí até tarde da noite. E aí tem toda uma estrutura lá, tem pessoas comandando lá para ti, te ajudando. É muito funcionário a equipe. Equipe, né? Que a gente tem que
que ter os nossos braços, saber delegar, né? Tenho lá uma equipe bem estruturada. Tem muito funcionário lá na fazenda? Não, lá não são tantos. Fixos temos 25, tá? Agora, na época da colheita, aumenta muito. Aumenta mais uns 10 com a colheita. Entendi. Mas falta mão de obra lá, tá? Olha só. A gente está tentando trazer de volta. Ou seja, interessante isso, porque essa iniciativa é para combater o êxodo rural. É para tirar esse pessoal que vem para cá, para a construção civil, e vai morar em algumas favelas, às vezes vira bandido. Claro, claro. Muitos assaltantes. Eles não dá certo a construção civil. Então, esse é um objetivo, trazer de volta. E hoje a gente está precisando de mão de obra lá. Olha só. Então, não é fácil. A gente tem toda a estrutura, né? O organograma, com enólogo-chefe, com agrônomo de campo. Mesmo assim, a gente se incomoda um pouquinho. Né? Eu tenho reuniões semanais, 2 reuniões semanais. Você vai lá ou faz pelo internet? Online, hoje tudo online, né? Online, e vou lá a cada 3 semanas presencialmente. Pelo menos quase uma vez por mês. Isso. Eu não passo um mês sem ir lá. Entendi. A não ser por um motivo muito especial. Tá? Porque são 4 horas e meia de viagem. Né, até não lá, é perto. né? Mas hoje, a vitivinicultura está revolucionando a Serra Catarinense. Né? Para ter uma ideia, esses 16 quilômetros que tem de estrada de chão, iniciou o asfalto. O governo está apoiando. Porque o vinho traz outros elementos. A vitivinicultura traz o quê? Gastronomia e hotel. Tem algum projeto para isso? Eu não tenho, mas vai ter. Vai, as principais vinícolas do mundo têm uma boa pousada. E uma boa pousada. Sim, sim. O mundo do vinho é exigente. A pessoa que consome vinho, e vinhos finos, né, que são as viníferas, um Pinot Noir, um Belo Malbec, ele quer um bom local para ficar. Entendi. Entendeu? Então ele quer uma boa toalha, ele quer um bom perfume. Tu vê a Vinícola Teira, que é um dos nossos, né, a gente tem uma associação dos produtores de vinho de altitude, eu sou vice-presidente. A Teira agora, eu fui lá visitar no sábado, inaugurou o espaço novo dela e a vinícola, maravilhoso. Tem 18 bangalôs, chique, caros, e não dá conta. Olha só. Se tu ligar em 2, 3 semanas... Não tem reserva. Não consegue. Eu estive, qual foi a cidade do Rio Grande do Sul, que tem uma parte baixa, parte alta, cheia de vinhos. Eu adorei que lá, visitei. Bento Gonçalves. Isso. Eu estive em Bento Gonçalves deve fazer uns 15 anos, 18 anos. Vai ao Bento, Vale dos Vinhedos. Vale dos Vinhedos, estive lá. Vai eu fiquei. Lá, tem que ver agora. Deve estar um bicho aquilo ali. Então, a ideia é fazer ficar parecido. O vinho vai trazendo isso. Então São Joaquim está mudando. O Urubici já mudou. Sem dúvida. Não, foi um prazer aqui conversando com médico, oftalmologista, empreendedor do vinho, pecuarista. Tem mais alguma coisa? Não, tá bom por aí. Agora eu comecei um último projeto que tem a ver com vinho. Sim. Que eu vou fazer a primeira colheita agora, que a gente montou um olival. Então, que é olival? Vamos produzir azeite, são oliveiras. Então, mas isso é muito ligado ao vinho, sabe? Vai a Mendoza, por exemplo, várias vinícolas têm oliveiras junto. E é lindo, cara, é belíssimo. E o azeite também está que nem o vinho. Hoje em dia o vinho, né, Décio, o vinho é saúde. Ele é prescrito, o vinho tinto, pelos cardiologistas. Existem vários trabalhos mostrando que o vinho tinto, ele previne a doença cardíaca. Olha só. Então isso é comprovado cientificamente. Então os cardiologistas estão prescrevendo uma taça. Eu já ouvi isso há muito tempo. Tomar um copo de vinho à noite faz muito bem para a saúde. E o azeite da mesma forma, né? O azeite também é saudável. Então a gente já tem mais olivais do estado. Tem um olival aqui que é do Gester Macedo, filho do falecido seu Zé Macedo, da antiga Frangos Macedo. Qual o nome? Joster? Gester. Porque eu estudei com o Joster. O Joster é irmão dele. Eu estudei com ele. Eu operei o Joster de miopia. Não, o Joster tem minha idade. Sabe de uma coisa? Coincidência, essa semana eu estava ali no Cobrasol, ali naquela pracinha, que era a casa deles. Que eu ia brincar, a gente era pequeno. Olha só. E aí eu me lembrei do Joster. Ainda Dona Esther Macedo e o seu José Macedo. Hoje é um prédio, onde era a casa deles, bem na frente daquela praça. E, doutor Hernani, essa semana, hoje nós estamos. Ontem eu estava no Cobrasol, aí eu lembrei do Jorge, eu tenho que entrar no Facebook, no Instagram, para ver onde é que está o Joster. Que faz muito tempo que eu não falo com ele. O Macedo foi vendido para Tyson, se eu não me engano, e o BRF comprou, né? Então foi uma manobra importante. E o Joster ficou dando continuidade em Curitiba, que era o escritório da Tyson. E o Gester formou em agronomia,
Eu me lembro que tinha a irmã deles também. Tinha uma irmã também. E o pai dele era muito fumante, faleceu, câncer, se eu não me engano, o pai dele. Faz uns tempos, né? Ele teve o seu José Macedo, eu operei ele também, ele teve um Parkinson severo. Olha só. Ele chegou a ser operado lá em Houston, que alguns foram operados em Houston com uma tentativa de voltar ao Parkinson. Não conseguiu, cara. O final foi triste. Um homem muito importante no nosso estado. Né? Eu me lembro que ele fumava muito. Eu ia na casa deles. Eu me lembro disso aí. E eu nunca mais vi. Então, o Jorge hoje está morando em Curitiba? Eu não sei se está lá ainda, já voltou. E o Gerson é um belo passeio. São oliveiras em Rancho Queimado. Olha só. Depois eu vou pedir o contato do Jorge para mim tentar falar com ele. Porque faz tempo. Foi na infância. Eu estudava no Coração de Jesus. Isso foi antes da oitava, foi na época de oitava série, sétima série do ensino fundamental. Faz tempo. Mas deve estar casado, filhos, tudo, né? Provavelmente. Que legal, que interessante. Doutor Nando, fique à vontade para fazer as considerações finais. Nós estamos aí no mais um fim do Enfoque Podcast. É um prazer conversar contigo, né? Saber todo esse empreendedorismo, como começou. Né? E como eu sempre falo, valorizar a questão que não tem como dar errado. A pessoa que valoriza o estudo, se esforça ali para ser um profissional. Você é um grande exemplo, claro, aqui na cidade de Biguaçu. Parabéns aí pelo êxito e que seja um sucesso cada vez maior a sua vinícola, a questão da pecuária e o futuro, cada vez o crescimento do Hospital de Olhos de Florianópolis. A gente agradece, né? Você ter a oportunidade de estar aqui, né? Passou tão rápido falando da vida da gente. E é bem isso mesmo, eu acho que para a gente chegar aos nossos objetivos tem que ter perseverança e fazer as coisas com amor, né? Tem que se sentir bem naquilo que estás fazendo, e com muito amor, com muito respeito ao próximo, trazendo para as pessoas também, oferecendo para as pessoas a oportunidade de crescimento, né? Retribuindo para as pessoas aquilo que a gente conseguiu. Então foi muito bom mesmo toda essa nossa história de vida, né? Nossas mães deram aula juntos, lutaram na mesma época, amigas, né? Sem dúvida. Então tem toda uma história para os nossos irmãos, tudo, né? Crescendo junto. Então fico muito feliz de ter essa oportunidade de estar aqui na minha terra natal, relembrando todo esse momento. Que bom, é um prazer. Queria agradecer mais uma vez você, internauta, que está sempre lá clicando, vendo nossos programas no YouTube, nas nossas redes sociais. E ficamos à disposição para suas sugestões. E mandem as indicações para nossos entrevistados. Peguei aqui com o Dr. Hernani aqui, quero ver a possibilidade de convidar o Alisson, um chefe de cozinha que tem renomado aqui na Grande Florianópolis. E estamos aí à disposição. Por favor, cliquem lá, repassem nossas entrevistas aos seus grupos de WhatsApp e nas suas redes sociais. Quero agradecer também aos nossos patrocinadores, Restaurante Empório, Litoral Parafusos e Bases, e a Construtora Moinho. Semana que vem estamos de novo no mais Enfoque Podcast.